boa noite, mulheres maravilhosas, mulheres quânticas, mentes brilhantes. Hoje estamos aqui com mais uma convidada maravilhosa, especial. Todas elas são especiais, né? A gente só traz mulher especial aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu conheci através desta pessoa e da mãe dela, que infelizmente não pôde vir, mas que teremos uma outra oportunidade, que o tema é turbante. Gente, é sensacional, é lindo esse tema. Vocês vão ver que tem muita informação bonita, muita informação que eu nem sabia e não fazia ideia que existia. E hoje nós trouxemos essa pessoa aqui maravilhosa para nos explicar um pouco e nos trazer um conteúdo, cultura, informação aí. Samantha, muito É. obrigado por você aceitar o meu convite, muito obrigado por você vir aqui trazer todo esse monte de informação aí para todo mundo que está nos assistindo. E nós vamos tirar de você tudo que a gente puder. Sim, por favor, eu que agradeço o convite, eu tô muito feliz. Infelizmente mesmo minha mãe não pôde vir, ela também é uma representante, assim, do nosso projeto, muito importante, mas vim representar nós. Perfeito, então muito obrigado. Obrigada. E um beijo para a Eve lá, né, que hoje teve um Sim. compromisso muito importante realmente. Então, Uhum. realmente aí uma energia positiva para ela e para nós. Exato. Pessoal, olha só, eu trouxe aqui, eu fui num evento que as meninas fazem que se chama Café com Turbante. E lá, elas não só, além de nos ensinar como colocar e como usar o turbante, elas também explicam, contam a história, de onde veio, o porquê, e tudo tem um significado. Então, nós vamos começar com uma perguntinha e depois a gente vai perguntando tudo para a Samantha, tudo que a Samantha quiser contar aqui. Samantha, de onde surgiu a ideia de fazer o café com turbante? A gente sempre fala no começo que o café com turbante era uma conversa entre mim e a minha mãe, que a gente sempre marca um café juntas para falar sobre a vida. E aí, por um acaso, a maioria das vezes a gente está de turbante. E aí a gente fala sobre temáticas que nós passamos como mulheres negras, sobre trabalho, sobre vivência, sobre ser mãe. E aí a gente falou: "Por que não se estender a outras mulheres?" Porque tem muitas mulheres que sentem a falta de conversar com outra mulher, que vai entender o que ela passa. Porque às vezes você tem um colo ali, mas talvez ela não você não quer passar 100% para ela do que você passa, ou talvez ela não seja negra, ela não vai entender na pele o que que você passa. E a gente falou: "O que que você acha da ideia? Vamos fazer? Vamos." E aí ficamos no nome, no nome, no nome, uma olhou pra outra, estamos de turbante, é café com turbante, mas é isso, é o que a gente sabe fazer de melhor. E o turbante pra nós ele é essa representação de quem a gente é, de como a gente vai se portar, de somos rainhas, porque quando a gente tá com a autoestima baixa, eu sempre falo, a minha mãe falava pra mim: "Tá com a autoestima baixa, põe o turbante, porque ele impede que você abaixe a cabeça, porque o turbante vai cair." Então, o turbante te leva, ele leva a tua cabeça, é a tua coroa. E a gente falou: "Não é isso, vai ser café com turbante, porque nós vamos pôr as coroas nelas e mostrar que elas são a protagonista da vida delas. É através do turbante, ele vai ser a nossa peça-chave, que vai falar de uma maneira não verbal quem são elas e o que que elas representam." Então, daí que surgiu a ideia Do café. do café. Mas então, essa questão do turbante na vida de vocês é desde que você era pequena? Não, na verdade, até quando eu era pequena, é como se a gente não tivesse se entendido como mulher negra. Até a gente fez um podcast, um episódio, eu e minha mãe, falei: "Vamos jogar a conversa fora e falar sobre?" E até durante essa nossa conversa, a gente entendeu o ponto que a gente descobriu que nós éramos mulheres negras e se descobrimos como mulher preta. E aí eu falo que o turbante entrou na minha vida quando eu descobri. Quando eu entrei numa religião de matriz africana, comecei a utilizar o turbante, e aí eu falei assim: "Não, espera, não é só para isso na minha vida, é diferente." E aí deu uns 6 meses, eu comecei a querer entender mais sobre o que que era, e a temática, e daí fui descobrindo as tranças, e aí descobri outras pessoas negras e outras coisas que elas passavam, e isso eu já tinha 20 anos. E aí eu falei: "Não, espera, eu sou uma mulher negra, eu me descobri aqui, eu descobri esse momento." E aí indo começou o Novembro Negro ficar mais forte, e aí eu falei: "Não, vou ir nesses eventos."
E aí uma mulher africana estava num evento com um turbante maravilhoso. Eu falei: "Você me ensina?". E aí eu levei um lenço, assim, meu mesmo, que estava no cachecol, falei: "Você me ensina?". Ela falou: "Ah, esse não vai ficar tão bom, porque é tão molinho, mas você pode assim, assim", me explicou. Falei: "Beleza, aprendi, vou pegar mais ou menos as dicas e vou levar". E levei para minha mãe a ideia. E até então minha mãe, cabelo liso, sempre muito alisado, certinho. E eu falei: "Mãe, olha o que que eu aprendi, vamos aprender a fazer e tal, e vamos". E a minha mãe gostou da ideia, começou a usar também, minha mãe já tinha 30 e poucos anos, 40 anos mais ou menos. E aí ela falou: "Não, gostei também". E aí ela falou: "Putz, a gente é negra". Até a gente colocou um teaserzinho do turbante que é: "Mãe, somos negras", que a gente fala: "Putz, a gente descobriu que a gente era negra muito tarde". E a gente viu que era um mundo que representava a gente de uma outra forma. Então o turbante ele veio muito tarde para nós. E a ideia é que ele venha antes para as crianças, porque é mais do que falar sobre um tecido, é falar sobre o que nos representa, como a gente se sente com um tecido, com uma cor, com um cabelo diferente. Então, o turbante ele entra nessa perspectiva de ele me representa. Nossa, que sensacional. E essa parte que você fala é muito interessante, bem por isso, né? Porque, infelizmente, a gente acaba tendo estereótipos Uhum, de se vestir, de ter um cabelo, de ter um formato até corporal sim. de uma moda, Uhum, né? sim. E essa moda, ela é única. E Uhum. se a gente for pensar, a gente tem, se for pensar em moda, nós temos moda dentro de vários universos, né? Exato. Até o E turbante ele começou a ganhar visibilidade quando entrou numa passarela. Mas muito antes disso, tinha muita mulher negra usando ali de forma não, que a mídia colocou em cima. Então, quando ele teve essa visibilidade de moda, as pessoas começaram a ver, né. Então isso não faz muito tempo também, deve ser o quê? Os seus 5 anos pra cá? E aí agora que todo mundo está entendendo o que que é, mas antes disso tinha muita gente usando, né, então era mais da gente compreender qual era o momento de usar, como funcionava, porque quando a gente começou a usar era: "Meu Deus, quem é aquela mulher de turbante?". Tinha o a parte boa e a parte ruim, assim, das pessoas olharem e com aquela crítica, mas tinha a parte de: "Nossa, que maravilhoso, o que que é isso? Como você colocou?". Ou se não perguntava: "Você é da Bahia?". "Não, eu sou de Curitiba mesmo", tipo, então a gente conseguiu trazer tirar um pouco desse estereótipo em vários momentos, isso é muito legal, porque aí você vai mostrando para as pessoas quem você é e o que te representa e que às vezes eu não preciso ser de religião de matriz africana, ou eu não preciso ser negra para usar, eu preciso entender o que que ele é, o que ele significa para um povo ou para você mesmo. O que que te faz, eh, pensar, como te faz você sentir o turbante, então é mais sobre isso para nós, assim. quando você começou a frequentar essa esse grupo, posso dizer assim, Sim, Samantha? Esse sim. grupo que fazia a utilização dos turbantes, que você começou a aprender sobre de onde vinha, do porquê que ele existia, do porquê do Sim, tecido, foi só nesse momento? foi só nesse momento. Até então eu não tinha parado para prestar atenção, assim, que tinha um adereço no cabelo das mulheres africanas, por exemplo. E aí quando eu entrei, né, no candomblé, a gente usa muito porque para nós é uma proteção nosso ori, então ele precisa estar coberto em vários momentos. E tem as amarrações que lhe dizem N coisas dentro da religião, né, quando a pessoa ela é mais antiga na religião, quando ela é mais nova, quando ela tá de preceito, quando ela não tá. E aí eu comecei a achar que dava para encaixar em vários momentos, assim, daí eu falava: "Nossa, mas eu me senti bonita agora, mas eu queria arrumar ele diferente. Nossa, eu soltei meu cabelo, como que ele ficou agora?". Eu queria saber cada vez mais, assim. E aí eu vi que era um além da religião. Falei: "Não, espera, deixa eu pesquisar um pouco aqui". E era uma época que o YouTube estava recém vindo, assim, para o Brasil, então não tinha muito sobre. E aí eu catava as africanas, quando eu achava uma, assim, eu falava: "Você me ensina? Você me ensina uma amarração?". E elas iam ensinando, eu ia entendendo, daí eu falei: "Bom, é além da religião". Mas o primeiro momento, assim, quando eu saía era macumbeira. E não, gente, era porque realmente eu não A falta de precisava. informação, né? Exato, era eu não preciso estar com ele, não é preceito, não é nada, é porque eu quero. E aí você explicar isso para as pessoas, ou é vendedora de acarajé. Não.
não isso. É quem eu sou, quem me representa, sobre os povos ancestrais, é sobre eu me sentir bonita, é sobre mim. E eles sempre tentam falar, é sobre como se fosse sobre eles e o que eles conhecem. E não, o turbante é sobre mim, como eu me sinto, e é isso, e as pessoas vão aceitar. Mas foi um processo na nossa cabeça até a gente mesmo aceitar, porque é difícil. Você sair na rua, vários olhares de julgamento, tem momentos assim claros na minha vida, na da minha mãe, que era eu vou tirar o turbante, eu não vou de turbante, porque eu não quero passar aqueles olhares de novo, eu não quero passar por isso. E até no café com turbante a gente fala algumas vezes que virou resistência, porque assim, vai ter os olhares? Vai, mas eu vou. As pessoas vão ter que entender que faz parte de mim isso. Então, é por isso que é um ato político, que a minha mãe costuma falar muito. Vestir o turbante é um ato político, é resistência, porque nem sempre você vai ser aceito naquele lugar. E quando você coloca o turbante, eu não abaixo a minha cabeça para você e você tem que entender a minha origem. Então, você precisa abraçar ela também, porque se você abraça quem é a Samantha, ou o meu conhecimento, ou a minha personalidade, então você tem que Sim. abraçar a Samantha que está de turbante, a Samantha que é negra, a Samantha que tem suas questões com raça, e isso faz parte de mim. Então é muito resistência também. E quando você falou lá atrás também, e daí você explicou para nós aqui, eu quero tocar nesse assunto que eu achei muito interessante. Quando você, lá, igual você falou, que você não se entendia como uma pessoa negra, né, como uma mulher negra, como esse teu entendimento. Como era esse teu entendimento, assim? Ou você fala que você não se entendia por quê? Porque realmente tinha, eh, a questão das mulheres alisarem o cabelo, né, isso era uma coisa que eu Uhum. até várias vezes eu conhecia pessoas que tinham aqueles cabelos maravilhosos, eu falava: "Não acredito que você vai alisar, não sei o quê". Sempre tive essas coisas. Qual que eram as partes que você não entendia, assim, que você era uma pessoa afro? O quê? Você mesma acabava tendo, por consequência da sociedade, tendo um preconceito com você mesma? Também, assim, casos de que hoje eu vejo que era racismo, na época eu não entendia, porque não era uma pauta na minha casa. A minha mãe, ela cresceu num ambiente evangélico e que não era falado sobre vários assuntos e também não era falado sobre assuntos raciais, assim, para ela. O meu pai, ele é um homem branco, então também não tinha pautas, mas tinha momentos, assim, de eu ser pequena e, cabelo sarará, alisa o cabelo dela, e para mim era: "Beleza, alisa meu cabelo", mas mesmo às vezes eu triste, quero cachinho, assim, sabe. Mas beleza, não entendia e seguia. Ou eu ir a uma loja e o segurança tá me seguindo o tempo todo e nenhuma outra pessoa ele seguia. E eu: "Mas por quê?". E aí até um hábito, assim, que eu tento ao máximo tirar de mim eu vou numa loja, eu comprei alguma coisa, eu tô segurando ela sempre na minha frente. Porque é para o segurança já, tipo: "Ai, tá aqui ó, olha, não tô escondendo nada". E eu nunca entendia o porquê que isso acontecia. E aí, quando eu entrei nesses grupos que a gente falava sobre a pauta racial, que aí eu lembro que uma moça até falou num discurso dela, que ela falava: "Você sabia que isso era racismo?". E aí foi quando bateu um estalo, assim, que eu falei: "Eu passei por isso também". Eu me senti desconfortável, eu me senti mal quando falaram que meu cabelo era sarará, mas assim, é aquele fiquei triste, mas tá bom, como se ofendesse a pessoa por ser magro, gordo. Falei: "Ah, ofendi, mas tá". E aí eu comecei a entender que não era só comigo, era com outras pessoas. Aí foi aí que eu digo que deu aquela chavinha, eu falei: "Putz, eu sou uma mulher negra. Se eu passei, elas também passaram, não era um bullying", que na época era, uma chacota só com Sim. você. Ou: ela é mais pretinha. A Samantha fez cagada porque ela é mais pretinha, pretinha faz cagada ou na entrada ou na saída", né. Ou: "Segura tuas bolsas, pretinha entrou". E coisinhas que às vezes para nós na época era tipo, eu fiquei chateada, mas não entendi. Quando você entra num grupo que todas as pessoas passaram pela mesma coisa, é uma dor em comum entre todos, você fala: "É, não era legal, Sim, era sobre a minha não era uma cor, não brincadeira, era uma era brincadeira". E aí que eu falo que eu me entendi como mulher preta. Falei: "Não, isso não pode mais acontecer. Isso me deixou chateada, eu não vou deixar acontecer com as minhas filhas, eu não vou deixar acontecer comigo de novo, e a partir desse momento entendi que eu sou uma mulher preta e eu vou brigar por mim e por elas". E aí eu entrava muito nessa pauta com a minha mãe, assim, de chegar chorando e falava: "Mãe, eu não consegui um emprego, porque eu estava de cabelo cacheado". Daí minha mãe falava: "Não, faz a entrevista agora de cabelo liso". Passei na entrevista. Eu falava: "Putz, era além do que eu pensava".
E aí a gente começou a entender coisas que, assim, foi um processo que doía muito para nós. Olhar, assim, a minha mãe olhar como mãe, coisas que a gente passava, eu passava, meu irmão às vezes passa, e aí a gente entender, realmente a gente precisa brigar pelas Sim. pessoas que não têm voz, porque quantas não sabem que são negras, que estão passando por isso e acham que às vezes o problema é dela. Tipo, eu não consigo um emprego, por quê? Falta de qualificação? Às vezes não é. Às vezes é uma coisa além. E aí quando a gente entendeu, somos mulheres pretas, temos voz e conseguimos brigar, porque tem muita mulher preta que sabe que é preta, mas não tem voz para brigar e não quer brigar. E a gente fala: "Não, a gente tem peito para brigar", e o Café com Turbante ele entra nisso, de empoderar essas mulheres e falar: "Vocês têm que mostrar aonde vocês estão, por que que vocês estão. E se precisar, aqui tem um ombro, aqui tem uma amiga que passou pela mesma coisa, que sabe o que você sente". Então o intuito é esse, de quando a gente descobriu, a gente vai fazer outras mulheres descobrirem que elas são pretas. Que legal, Samantha, sensacional. Nossa, e muito bacana também, pessoal, vocês viram que sensacional? Parece um lenço só, mas olha quanta coisa ele fez, por consequência desse, eu vou fazer a brincadeira, desse lenço, que depois foi descoberto que era um turbante, a Samantha se compreendeu como ser humano, essa é a verdade. Porque foi uma descoberta, né, Samantha? Tipo, Sim, era aquele pré-conceito que é a desinformação, né? Por isso que tá no pré, exato. né? Não Eu tem mesmo informação tinha nenhuma. preconceito com o Então, turbante. é bem isso, o que você via o que estava na sociedade e você carregava para você, porque aquilo Sim, supostamente era o normal, né, que não era, exato. e você carregava. Porque essa questão realmente do cabelo, eu sou uma pessoa que, eu já escutei, as pessoas falam: "Nossa, mas que cabelo é esse?" Eu: "É o meu". "Ah, Exato. mas não é legal". "Ah, então não use", né, Exatamente. "Ah, eu tipo, tenho vergonha", não anda comigo, não, é não, ponto. não, mas não use, tipo, né, eu brinco até esses tempos, colocaram até lá no canal, alguém comentou: "Gente, o que é isso? Que cabelo é esse?" Daí eu respondi, daí a pessoa apagou e saiu do canal, sabe. Eu falei: "Ah, pode até Exato. ficar aí assistindo, dando audiência". Exatamente, comenta que dá engajamento. Nossa, Exato, Samantha, que sensacional no sentido de ver que você se encontrou graças ao turbante, viu. Que exato, importante ele é, né. exato. E vamos entrar então agora no detalhe de cores. Existe também uma questão sobre cores, né, Samantha? Sim, Fala sim. para nós então um pouco assim, do o que tem a ver as cores, assim, tipo, ou se tem a ver com com grupos, no caso, etnias, né, porque são várias etnias Exato, que utilizam, né? exato. Então conta para nós, Samantha, Qua conta tudo. Quando a gente fala do turbante que vem mais da África, elas usam por vários motivos. Tem locais da África que elas usam tanto para apartar, para acabar com uma briga, como também para dizer se essa mulher é solteira ou é casada. E aí também entra a questão das cores, né, que na África normalmente é separado por regiões, aonde orixás que cuidam dessa região, né. Então, por exemplo, tem a região que rege o orixá Oxum, né, que as mulheres hoje conhecem aqui no Brasil, que é da beleza, ela usa amarelo, lá elas também vão usar um turbante amarelo para representar que elas são daquele local. Aí tem o turbante azul, que representa Ogum. Isso nas religiões de matriz africana também, as pessoas costumam usar a cor de acordo com o seu orixá, né, que é o seu protetor, quem cuida de você. Tem os coloridos, né, também que representam tanto a realeza quanto outras etnias ali. Hoje aqui no Brasil, ele é mais a parte das cores entra nos orixás, né, e aí a gente utiliza essa parte colorida mais como estética mesmo. Gosto e utilizo, mas tem essas possibilidades também, assim, uma variação enorme. E o bacana também é que você pode fazer uma combinação, né. Pena que a mãe não tá aqui hoje, mas depois, pessoal, eu vou Sim, deixar uma foto lá da Eve que ela usa o turbante combinando com a saia, né, com exato. eu acho elegan nossa, o dia que nós nos conhecemos, foi assim, eu falei: "Meu Deus, que lindo". E todo mundo ia perguntar, conversar com ela para poder saber, e daí ela Exato. explicou um pouco.
E eu achei sensacional. É a marca dela, onde ela vai, todo mundo quer saber, porque o dela é sempre turbante combina com a saia, combina com a blusa, e as amarrações dela, ela procura muito as amarrações da realeza mesmo, que representem uma mulher de poder. Até eu abri uma empresa aqui em conjunto com a minha mãe que se chama Yalodê, Yalodê significa mulheres que levantam outras mulheres. E aí ela foi atrás mesmo do significado Yalodê, e como essas mulheres da África, que se intitulavam como Yaludês, utilizavam as amarrações, então são amarrações que ela leva. E ela usa como uma armadura dela mesma, assim, quando ela vai falar no meio de um monte de homem, ela tem uma amarração. Quando ela vai só trabalhar, ela tem outra amarração. Então, para minha mãe, ele é muito a identificação dela ali do que ela tá sentindo na hora, na amarração. Eu acho isso maravilhoso, assim, dela, que eu olho, fico babando, que eu falo, ela foi além, além mesmo, assim, das amarrações, e é lindo, assim, porque onde ela vai, deixa eu ver como que é, como que você fez, e não sei o quê, e é a marca registrada dela. Que legal, que sensacional, né? Eu acho. Vocês sabem, né? Quando eu me apaixono, eu trago aqui para dividir com vocês, para não ficar só para mim, né? Porque seria egoísmo eu ficar com toda essa informação maravilhosa só para mim, né? Eu trago essas maravilhosas aqui, essas mulheres quânticas, né, gente? Porque bem isso, são mulheres que mulheres como a gente que fazem acontecer, que trazem um total diferencial dentro da sociedade e por isso que eu trago aqui para dividir com vocês. Então aproveite que ainda tem bastante bate-papo aqui, nós vamos tirar tudo da Samantha. Todas as informações possíveis. E Samantha, essa parte que você falou ali, eu queria que você explicasse só um pouquinho mais, que você falou que tem uma questão de proteção, né? Tem até um Uhum, nome para essa região, eu queria que você repetisse o nome e você uhum, falasse o porquê dessa proteção, assim, uhum. da região. Então, a gente costuma falar que aqui é o nosso ori. Na religião de matriz africana, quando nós viemos ao mundo, aonde entra a nossa alma é pelo nosso ori. Então, a gente costuma falar que com o ori fresco, um ori saudável, é onde mantém a nossa força, o nosso equilíbrio mental, não deixa a gente cair, a gente ter doença mental. Então, o nosso ori é uma proteção muito grande para nós, assim. Ele precisa estar bem, tanto que a gente costuma falar, a gente alimenta o nosso ori. A gente dá água para ele, a gente reza para o nosso ori, para que ele esteja bem, esteja fresco, me ajude a tomar as decisões da minha vida. E o turbante ele ajuda muito a proteger ele. Quando eu dou comida para o meu ori, ele precisa estar protegido. Quando eu vou tomar um banho de ervas que tira toda a energia ruim, por exemplo, eu preciso depois cobrir o meu ori para que ele aproveite toda essa energia, para que ele descanse. Então, o nosso ori ele ajuda muito nessa proteção e nesse cuidado de nós com nós mesmos. Olha, que sensacional, hein? Nossa, é muita. Eu ficaria aqui só escutando a Samantha falar. Não, sensacional. Deixa eu tomar um golinho de água. E um outro detalhe também, Samantha, que você comentou ali no percurso e eu achei bacana, é essa questão de poder usar também ele, não como. Por exemplo, eu acho bonito, nossa, acho lindo, mas eu não tenho nenhum entendimento ainda. Pode usar na boa, sem problema algum. Até porque depois a pessoa vai se interessar, né? Sim, sim. Hoje existe muito do mulheres brancas não podem usar. Dentro do café com turbante, a gente sempre fala dentro da nossa perspectiva como Samantha, Evelyn, café com turbante, nós acreditamos que todas podem usar, desde que você saiba de onde vem, desde que você saiba a Uhum. origem, que é não é um adereço para carnaval, ele não é uma fantasia, ele não é uma coisinha que eu vou usar para fazer uma graça. Para nós é muito importante. Sim. Então a gente quer só que as pessoas conheçam. Então a minha mãe ela tem uma loja que é de produtos afro, que é a Quitanda do Acessório, e lá na Quitanda a gente sempre vende para mulher branca e a gente dá uma historinha, a origem do turbante, até tem uma pergunta: brancos podem usar? E a gente responde: pode, desde que você saiba a história. A história tá aqui, é sobre isso, isso, isso. E por que você tá usando? Qual é o teu propósito? Porque para nós é realmente importante. Então a gente quer que você saiba o que você tá usando, como você tá usando. Porque se algum dia alguém te parar e falar assim: será que você pode estar usando isso? Você vai responder: eu posso, por causa disso, disso, disso. Para nós é isso que funciona. Tem muita pessoa muito extremista que acredita que não pode, mas a gente tenta ao máximo parar com essa pregação de ódio.
Se a pessoa entendeu, se a pessoa gosta, se a pessoa tá levando para frente de uma forma legal e positiva, por que Sim. não? Então ela pode, e a gente coloca, a gente amarra. Até o café com turbante, num primeiro momento, ele era para mulheres negras somente. E aí a gente chegou um momento que mulheres brancas falavam: "Posso participar?" A gente falava, eu e minha mãe sentamos e falamos: "Não, ela pode, porque é importante que ela saiba, é importante que ela leve para frente, é importante que ela aprenda, porque senão vai ficar naquele mesmo de eu não conheço, então eu falei isso, 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 porque foi uma falta de informação". Então, às vezes, o preconceito ou o preconceito dela é só falta de informação. A gente falou: "Não, vamos abraçar essas mulheres brancas também que querem saber o que que é, que querem usar o turbante também, porque quanto mais pessoas disseminar, a gente fala a palavra do turbante, mais pessoas vão saber, mais pessoas vão respeitar e vai ser normal andar na rua, porque nós que andamos com o turbante praticamente todo dia na rua, não é legal os olhares de julgamento. Então eu quero que essas pessoas saibam, eu quero que essas pessoas respeitem, que elas fiquem com vergonha quando ela falar e uma outra pessoa, porque já teve mulher branca me defender e mulher preta não me defender. De falar assim: "Não, ela usa por causa disso, disso e disso". Eu falo: "É por isso que ela precisa saber". Exatamente isso que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, da pessoa, ela só vai poder te defender ou ela só vai poder te ajudar numa situação, ela só vai poder explicar se ela tiver aonde conseguir a informação, né. E ela não Exato, sentir vergonha também, né, porque eu penso exato. assim, a questão das, né, das mulheres, tem a mulher, de repente, ela acha a mulher, né, branca, acha bonito, que aprende a compreender, estuda sobre, mas daí às vezes pode ser um preconceito reverso, né. Porque daí, tipo, como, Uhum. né, como ela gosta, ela: "Puxa, eu queria também poder usar", porque tem muitas pessoas nas Uhum. religiões de matriz africana que são pessoas brancas, né. Exato, exato. E então às vezes elas veem: "Poxa", e daí se existir o extremismo, daí acaba que a gente não consegue acabar com o preconceito, né, Samanta. Exato, a Essa gente é a fica numa verdade. mesma bolha que a gente É. fala: "A gente não vai pra frente, a gente tem que entender o próximo, o porquê que ela quer usar". Eu falo pra minha mãe: "Mãe, vamos pôr em todo mundo, porque quanto mais elas entenderem, melhor vai ser pra nós, melhor vai ser para o outro, e se a gente continuar no nosso mesmo meio, nós não vamos conseguir nada, a gente não vai fazer com que eles conheçam, com que eles entendam". E é muito legal quando a gente fala sobre o assunto lá e a gente fala para elas, para as mulheres brancas: "Vocês não vão sentir a nossa dor, mas vocês conseguem entender a nossa dor. E se você entender, já é meio passo, porque é empatia. Sim. Você não precisa, ser negro para lutar pelo negro, né, mas é importante que você entenda a minha dor e você saiba o que que é, e a ideia é essa". Porque às vezes, né, eu já vi situação assim, a pessoa, né, igual você falou que seu pai é branco, né. Uhum. Então, com certeza, se ele viu alguma coisa, doeu nele, porque era com a Sim, filha dele, né. Então isso que eu penso no sentido, assim, de um casal que a mulher é branca e o homem é afro, e daí, de repente, ele já vem de que a família usa turbante e tal, seria injusto ela não uhum, poder usar, né. Porque ela não poder usar, porque então é bacana, interessante, assim, essa questão do café com turbante, de fazer essa colocação das mulheres poderem aprender, poderem conhecer. Até porque sim, quando eu penso assim, num todo do abraço feminino. Então, tem muitas mulheres, enfim, de todas as cores, vamos dizer assim, né, sim, eh, assim, de uma forma brincalhona, que todas passam por situações difíceis, né. exato. Então, às vezes, a mulher vai chega lá e lá ela se encontra, e lá ela se acha, e lá ela acha o lugar que ela estava precisando estar, e pode ser a salvação da vida dela, né. Sim, já teve relatos já de mulheres brancas que foram no café com turbante e falaram obrigado por isso, de sair chorando, porque às vezes a gente tem a parte de vamos falar sobre nós mesmas, assim. E aí a vivência que a gente vê que ela é mulher, ela também sentiu, né? Às vezes um preconceito do mercado de trabalho, por exemplo. A gente tem a parte do racismo, mas a gente também tem a parte do problema de ser mulher no mercado de Sim, trabalho. E essa mulher sentiu também. Então, ela relatar, ela chorar e ela entender que lá
ela tem um ombro, ela tem uma amiga que não só para ficar falando para ela: "Ai, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode falar", não é isso, a gente não tá lá para ditar regras, a gente tá lá para abraçar umas às outras Sim, e compreender também ela, porque a gente entende que ela também tem dores como mãe, como é. mulher, e a ideia é abraçar o máximo de mulheres possíveis, assim. O turbante ele vira um detalhe, a gente fala uma mini cerimônia, que a gente coloca o turbante em todas, para que todas virem rainhas. Quem se sente confortável ali na hora, mas todas vão falar sobre as suas vivências como mulher também. E todas acabam se sentindo abraçadas e o turbante vira um detalhe. Acaba virando uma consequência. E como é uma coisa tão profunda, às vezes, que a gente acaba fazendo ali entre nós, ela acaba entendendo a minha dor muito mais do que ela ouvir uma palestra, às vezes, sobre racismo estrutural. Ela ouviu de uma mulher negra o que que é. E às vezes é uma mulher negra que tá aos prantos chorando ali, falando: "Eu passei por isso e foi muito ruim pra mim". E aí ela fala: "Não, putz, eu vou brigar por ela também", porque ela em um momento que eu precisar, ela vai brigar por mim também. E ali é isso, a gente fala, minha mãe ela levanta pra brigar por qualquer mulher ali em qualquer momento. Isso é muito legal. Seja ela branca, seja ela preta, seja ela índia, nós vamos levantar e vamos atrás. Então, é esse fortalecimento que é muito legal, assim, Sim. independente da raça. É, porque, né, a gente brinca, né, igual brinquilhar das cores, porque eu também não, e a Samantha não. Hum. E a a questão do sexismo, ele é geral, né, não tem Exato. e uma coisa que eu acho que eu falo muito para as mulheres, quando eu converso, é o seguinte, que ela não tem nem questão de dinheiro. Muitas mulheres, às vezes, de classe social bem alta, passam muito mais sexismo que nós, às vezes, dali da classe média ou da classe baixa, que a gente não tem como é que diz? Uma preocupação que não, eu tenho que manter a minha imagem e ponto final, né. Então eu já vi Uhum. muitas situações assim. Então Sim. é bacana que o Café com Turbante, aquele dia que eu fui lá, eu gostei muito, porque eu observei Uhum. essa questão de todo mundo poder estar, todo mundo poder ser, né, Exato. ser você, falar, conversar, rir, brincar e ainda sair de lá com um conhecimento e uma cultura nova, né. Exato, é passar pra frente, assim, tem crescido muito rápido e a gente não esperava, porque a gente falava, se tivesse uma pessoa, pra nós já era gratificante, porque era uma coisa que estava só eu e minha mãe ali. E aí quando começou: "Não, eu vou levar uma amiga, eu vou levar mais uma amiga, eu vou levar mais uma amiga", e aí todas se senti daí a gente começou a preocupação era que todas se sintam confortáveis lá, que seja um ambiente acolhedor para todas. E aí começou: "Não, eu amei, eu vou trazer mais uma e você gostou? Foi tranquilo? Foi legal pra você?". "Não, foi amei". É uma terapia, assim, que elas têm uma vez por mês que já virou compromisso, muitas colocaram na agenda: "Eu não Aham. posso faltar, porque tem um café com turbante". Então virou mesmo um acolhimento de mulheres, pra falar sobre vários assuntos. E aí a gente tem o grupo, volta e meia uma coloca um problema que aconteceu, e aí as outras falam: "Você precisa de ajuda? Quer que corra? Quer que vá com você a algum lugar? Não, você só quer um colo?". A gente tem também aqui. Então virou realmente um grande grupo de mulheres, assim, se ajudando em prol de realmente de não olhar cor, não olhar, classe social, não olhar nada, a gente quer só olhar ela como mulher, porque às vezes acontece muito da mulher, por exemplo, da classe mais alta, que a gente já viu acontecer, ela acabou virando uma sombra do marido, e não porque ela quis, mas isso acabou acontecendo, ela não tem voz para aquilo, e a gente fala: "Não, você precisa ter seu nome, você precisa falar quem você é para as pessoas e sinta-se abraçada aqui. A gente não tá aqui para olhar quanto você tem na sua conta ou é a sua cor. É para que você entenda que você tem um ombro. Se quiser alguém que te ajude a gritar e pôr essa mulher para fora, você vai colocar essa mulher para fora. Se você quiser colocar essa mulher para fora também, tem sobre isso, sobre o que ela quer, como ela se sente confortável". E a gente sempre fala muito, às vezes as pessoas veem eu e minha mãe como estereótipo das mulheres raivosas, as pretas raivosas, porque ela tá lá na frente, a gente briga, a gente fala, e não, a gente tá para defender quem não tem voz. Se ela quiser ser ajudada, estamos ali para brigar com ela. Se ela quiser que fale pacificamente por ela, nós vamos estar ali também. Se ela não quiser falar nada, ela só quiser desabafar com a gente, estamos ali também.
Mas normalmente a gente que tá na frente, como as pretas raivosas que estão ali, que as pessoas costumam ter um pouco de medo, mas somos bem boazinhas. Não, mas é normal, Samanta, eu também às vezes recebo o apelido de ser braba, já me chamaram até de sargentã. As pessoas até falam para mim: "Você tem um sistema meio militar, né?" Eu falei: "Não, é que" É quando você tem um foco, é tipo isso, nossa, tá brigando, nossa, mulher braba. E não é, eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar e o que eu preciso. E eu vou atrás disso, independente de quem estiver ali. E eu vou levar o máximo de mulheres comigo, porque eu quero chegar num topo que eu fale, e são todas ali. E estão ali porque querem estar ali, porque gostam de estar ali, porque se sentiram representadas ali. Então a ideia é levando todo mundo que quiser, e se a gente consegue aguentar essa pancada, a gente tá ali. Porque uma coisa que a gente conversava muito nesse café, eu e minha mãe, era como a gente levou pancada da vida. O quanto a gente apanhou e a gente falava: "Hoje eu tô no fundo, mas agora eu tô saindo. Eu tô no fundo de novo, mas agora eu saí". Então a gente tem uma na outra, sempre teve esse apoio de: "Eu tô no fundo, mas eu vou sair". E aí mas a gente viu que tinha muita mulher que não tinha. Ela não tinha coragem ou às vezes não era nem coragem, era vontade de sair ou conseguir sair daquele poço, porque não tinha alguém para puxar ou para ajudar a puxar. E a gente falava: "Mãe, enquanto a gente tem uma outra, vamos jogar nós a escada para que ela puxe?", porque às vezes ela não tem alguém, e ela pode ter caído no poço várias vezes igual a gente. Então, vamos puxar essa mulher e mostrar que ela tem uma mulher muito foda lá dentro e ela vai conseguir também, assim como nós, assim, ela vai representar quem ela quer, o que ela quer, onde ela vai chegar e a ideia é essa, vamos buscar o teu propósito, qual é o teu propósito? Que genial. Não, muito, muito, muito show de bola. E outro detalhe também, você vai falando e eu vou percebendo mais coisas que eu, né, não conhecia. Ali um pouco atrás você falou da questão das amarrações, eu fiquei muito curiosa, Uhum, porque você falou que tem diversos. Eh, Hoje você, a mãe, tem entendimento, então, de como fazer as amarrações e do que uhum. cada uma significa. Se você vê uma pessoa com amarração, você já identifica o que aquela amarração quer dizer? Sim, a minha mãe tem mais esse conhecimento, porque ela usa muita amarração diferente, e ela que é a nossa garota propaganda da quitanda. Então mas sim, a gente consegue identificar várias amarrações. Aqui no Brasil é muito difícil acontecer assim. Então quando a gente vê mais mulheres africanas, as mulheres angolanas, elas têm amarrações específicas que representam para ela, às vezes uma etnia, um cargo, e aí a gente consegue identificar melhor. Aqui no Brasil elas são mais básicas, é mais a nível de estética, mas a gente consegue identificar ali, eu algumas, a minha mãe um monte, de qual que é o cargo dela, assim, o que que ela tá fazendo, principalmente em terreiros, né, então a gente consegue ver quem que é a Ialorixá do terreiro, quem que são os mais novos ali, quem que veio de outro terreiro visitar, então eles sempre têm essa amarração muito específica de quem são eles. Poxa, e você falou ali da questão dos povos, né? Tem a ver, então, de repente, qual o segmento religioso, por exemplo, assim, na África. Então, a amarração também tem a ver com o segmento religioso que aquele grupo tem. Tem, também. Também ela vai conseguir mostrar, qual que é a tribo dela, né, quem Aham. que ela representa, qual que é o orixá de cabeça dela ali, se ela é casada, se ela é solteira, se ela é uma das que comanda ali dentro da tribo dela, se não, se ela é mais do lar. Então a gente consegue saber pela amarração, quando é lá. Que legal. Muito, muito, muito sensacional. Muito. Viu só, pessoal? Meu Deus do céu. Samantha, e o movimento? Ele, pelo que você falou, ele, graças a Deus, cresceu, mas ele tem uma agenda, outras pessoas podem falar assim: "Puxa, eu quero participar um dia", onde que elas podem, buscar? Onde elas podem pedir para participar? Então, hoje a gente faz parte do calendário oficial de Campo Largo, né? Nós temos todo mês. Agora, a próxima data eu tenho que confirmar, mas nós temos a página do Instagram, que é o Café com Turbante. E aí, lá no Café com Turbante, no Instagram, a gente tem o link para o nosso grupo. Lá no grupo é onde rola todas as informações do que vai acontecer.
Nós temos uma agenda também de temas, né, os temas normalmente são sugeridos por elas. A gente montou uma agenda base, que era para falar sobre o tema, mas a gente sentiu que era muito o que que essa mulher queria falar, sobre o que que ela precisa naquele momento. Então o nosso último agora foi estética, então a gente falou sobre os turbantes mesmo, a parte da vestimenta, a cabelo, trança, foi uma transista, então a gente falou mais dessa parte estética. Nós tivemos o nosso anterior, a gente falou mais de como ela se sente, mulher mesmo, dentro do dia a dia pesado, que às vezes ela precisa passar de casa, trabalho, marido. Então a gente costuma perguntar para elas: "E daí, o que vocês querem?" Damos alguns temas: "E o que que vocês estão precisando?" Porque às vezes é também sobre nós, o que que nós, eu e minha mãe, precisamos também falar, desabafar e incrível que pareça, assim, a gente fala muito engraçado que tá muito em sintonia. Às vezes o que a gente tá precisando naquele momento é o que elas também estão precisando. E aí acaba unindo o útil ao agradável e a gente vai criando ali nosso cronograma do mês. E outro detalhe também, hoje é fácil o acesso aos turbantes ou às tranças também, que eu lembro que lá vocês comentaram e você citou Uhum, aqui hoje. uhum. Ele é fácil ou não? Ainda é dificultoso as mulheres afro conseguir ter? Porque isso é interessante que você fez a colocação, porque realmente as mulheres hoje, salão de beleza tem de monte, mas não são todos que têm esse entendimento, né? De repente a mulher afro chega lá e querer fazer uma trança, fazer alguma coisa. É Sim. fácil o acesso ou não? Hoje sim, ainda bem que tem muito local para fazer trança, muita transista que tem o seu próprio salão, que é especializado. Aqui em Curitiba tem várias maravilhosas que fazem também. Tem as que fazem de forma informal, isso é muito legal. Eu sempre falo, priorizem as mulheres pretas ali, e seus pequenos negócios, porque normalmente elas sustentam família. E tem muitas hoje para fazer trança na gente, então você consegue achar fácil. Turbante também, hoje ele tá um pouco mais fácil, ele não é tão, fácil quanto a trança, mas também é fácil. Você consegue achar no Instagram algumas lojas que vendem, quando vai na feirinha também tem, Feira do Largo da Ordem tem alguns lugares, as feiras que a minha mãe também proporciona, que tem hoje em Campo Largo, que é fixa, tem lá também, tem a quitanda do acessório, que a minha mãe vende online, então hoje tá um pouco mais fácil ainda para você achar. Bom, aí, pessoal, viu? Depois nós vamos deixar aqui todas as informações do café com turbante, da quitanda, para vocês poderem ir lá, olharem os produtos, de repente pedir informações sobre os conteúdos culturais, para vocês compreenderem o que é, né? Aprender mais um pouco, né, Samanta? Compreender Sim, mais. amarrações, pede amarração, a gente Exatamente. grava. Normalmente as meninas do grupo falam, né: "Ah, eu comprei o turbante, mas eu não sei amarrar". Mandamos um vídeo, como que amarra, aí a minha mãe também gravamos, colocamos na página do Instagram do Café com Turbante, da Quitanda. "E agora, o que vocês querem ver?". "Ah, eu quero uma amarração", porque acontece de pedir muito pra minha mãe. "Eu quero uma amarração que seja mais, para as rainhas, mais que seja dessa parte, qual que é a amarração que você faria?". Isso. "Ah, eu quero uma amarração que eu vá usar com terninho, qual que amarração ficaria melhor?". E aí a gente vai mandando: "Ah, não tenho cabelo, tenho cabelo curto, tenho cabelo liso", e aí a gente vai encaixando qual é a melhor amarração, qual é o melhor tecido, para ela conseguir fazer do jeitinho que ela quer. E uma coisa bacana também é que isso tem muito a ver com matrimônio também, né? Eu já vi vídeo, aí eu achei bacana que a situação do casamento tinha uma amarração específica e até cor, né? E o Sim. contrário do que todo mundo acha, não era branco, tinham cores específicas, né? Eu não na situação eu não lembro o porquê da cor, mas tinha a ver com a família. Eu achei genial isso, achei. Sim, isso também vem muito da África, né, as mulheres vestirem, porque lá, dependendo da região onde você tá, as mulheres casadas utilizam um turbante com uma amarração específica para se apresentar para a sogra, tem outra amarração, para o casamento tem uma amarração, às vezes você é de uma localização que utilizam aquela cor, é a cor que você vai usar no casamento, a partir de agora você casou, você faz parte da região do marido, vou usar aquela cor, aí você começa a colocar aquela cor. Então lá eles têm muito essa definição, assim, de cada região, o que que predomina lá e o turbante para eles fala muito, assim. Ele é uma comunicação não verbal totalmente, assim. Você consegue identificar da onde é aquela pessoa,
se ela é casada ou não, só pelo turbante, cor dele. E essa identificação, os homens também têm essa noção, então? Os africanos têm bastante. Aqui no Brasil, não, praticamente zero, Mas mas lá lá eles eles têm. têm. Porque é até vamos pensar que é uma coisa inteligentíssima e lógica até para evitar assédio, né. Porque se eles têm essa noção, a mulher tá com uma amarração que mostra que ela é casada e que ela pertence a um Sim, grupo, se a pessoa partir para uma situação de desrespeito, tá fazendo porque quer fazer, exato, né, porque quer exato. cometer o erro, né. Exato, eu conheci muitos africanos que eles eram muito respeitosos, assim, tanto na forma de falar, quanto de agir, e eu achava isso incrível, assim, o como eles respeitavam e se a gente tivesse a cultura aqui também das amarrações falarem, nossa, a gente Pois é. evitaria muita coisa, porque É isso que eu fiquei daí pensando, eu já falei: "Achei", sabe. a hora que você estava falando, eu estava só pensando na parte sensacional, porque assim, eh, a gente o máximo que nós mostramos que somos comprometidos é a aliança, né, e tem gente Exato. que mas a Ignora. questão do turbante eu achei sensacional, porque se né, com toda essa cultura, os homens têm que ter esse entendimento também, então eles conseguem Exato. identificar, né. Samantha, será que a gente consegue você Eu fazer a gente eu vi que vocês também estão reparando que a Samantha ela tem umas unhas maravilhosas, a Eve também tem. vai é colocar que essa unha agora é o Não vai desafio. dar isso que eu olhei, eu falei: "Não vai dar". Mas depois eu coloco, gente, tem um vídeo da Samantha colocando o turbante em mim lá no evento Café com Turbante. Eu coloco lá para vocês, vou colocar fotos da Samantha, colocar fotos da Eve ali também para todos vocês olharem no final do programa. Também vou deixar todos os links que vocês, para vocês acessarem, para vocês conversarem, pedirem informação e vão lá, dão uma olhada, vejam como é bacana mesmo, se tem alguma mulher aí que falou: "Puxa, é o lugar que eu estou precisando, é o grupo que eu estava procurando", então você encontrou. Né, Samantha, você Exato, encontrou. junte-se a nós, manda uma mensagem, a gente passa o endereço, onde que vai acontecer, e é muito legal, é um encontro, assim, a gente sempre fala, é um reencontro, é você encontrar você mesmo, independente da sua cor, assim, é um encontro de mais do que o de mulheres negras, é de mulheres, de outra mulher para outra mulher. Em Curitiba, Samantha, temos que ter aqui então um mega evento, né, Tem que algumas todas pessoas possam pedindo. Eu falei para minha mãe: "Mãe, a gente precisa trazer para cá também", porque tem algumas realmente. mulheres que estão pedindo. Hoje a prefeitura de Campo Largo, ela super abraçou o projeto, então a gente conseguiu um ônibus que ajuda a levar essas mulheres de um ponto ao outro. Então tem muitas que ainda vem de Curitiba, que a gente pega esse ônibus, encontra elas e leva até lá e depois devolve elas. Mas a ideia é realmente trazer alguma coisa para cá. Então a gente está querendo fazer esse movimento, porque vai ser bem legal, assim, desse encontro dessas mulheres. E uma coisa genial, né, porque vocês têm muito conhecimento, Samantha, muita informação para levar, vocês levam mulheres lá que também têm, né, na realidade todas têm, né, só Sim. precisam ter espaço para colocar a sua voz em ação, né. Sim. Em região tipo, ó, uma dica para a prefeitura então, Samantha, no Paiol seria uma coisa maravilhosa, eu amo aquele teatro, eu sempre cito Sim. que se combinaria bastante e muitas mulheres poderiam ir lá, assistir e ver e conhecer, né. Seria Então a gente incrível. deixa uma dica aqui, né, Samantha? É, exatamente, um aviso, Né, porque uma coisa que as pessoas não sabem sobre o café com turbante é que a gente não só senta e vai conversar sobre a vida. Não, a gente leva pessoas que entendem de vários assuntos para falar, né. Então a gente vai levar uma ginecologista que precisa falar sobre saúde da mulher, a gente já levou uma advogada para falar sobre direitos, porque a ideia da advogada também no começo era falar sobre direitos da quando você sofria racismo. E a gente começou a entrar em pautas de mulheres mesmo, assim, feminicídio, vai falar. Então a gente sempre traz uma mulher que representa aquilo que a gente precisa no momento, uma especialista do assunto, né? No caso eu sou estrategista digital, então ajudo as empreendedoras ali que vocês precisam fazer uma página para onde vocês vão. Então a gente sempre tenta trazer uma especialista de um assunto que elas estão precisando no momento e daí entra a roda de conversa, elas sentem super à vontade para falar sobre problemas, dores que elas estão sentindo. Fala: "E agora, quem que você quer que a gente traga aqui?". Dá um jeito, seja quer traga alguém bem famoso, fala. A gente vai correndo na orelha da prefeitura e fala: "E aí, a gente consegue?". E normalmente a gente consegue trazer sempre dá pessoas certo, né. sempre consegue trazer pessoas muito legais, assim, e aceitamos sugestões também. Quem quiser falar: "Ah, e agora? Vou entrar, o que que vocês acham de trazer tal pessoa?".
Ou até as Bora. pessoas doarem as suas palestras, né, há muitas mulheres Exato, que já têm palestras aí, que estão acostumada com todo esse universo e que têm exato. grandes informações, né, chega lá, chama Sim, as meninas lá no direct lá, né, Samantha, aí exato. doa a sua palestra que é meu Deus do céu, seria genial ter aí um calendário semanal, Sim. né, Samantha? Tem gente que já fala: "Vocês não querem fazer por semana?" Eu falo: "Ai, calma, tem todo um processo por trás de correr atrás das pessoas", e eu falei: "Não, mas calma, a gente Uma vai hora dá. uma hora vai dar certo, É, assim". com certeza. E você falou ali também da questão da advogada, e daí você falou que leva acabam tentando solucionar um problema que seja comum. Quando a gente fala em preconceito, na maioria das vezes o sexismo, pelo menos eu vi muitas situações que não tinham a ver com a cor da pele, tinham a ver realmente por ser mulher, Exato. né? Então, Uhum. essa questão é bacana porque daí todas são abraçadas, né? Porque às vezes uma coisa que a gente tem que quebrar e jogar fora é você olhar para a pessoa e tentar, dar a opinião ou julgar pela aparência, né. E às vezes aquela pessoa que tá Exato. lá toda poderosa, ela tá com uma dor, Sim, a né. gen já aconteceu da mulher mais que a gente fala fodona, foi lá pra falar e no fim ela ouviu muito. Ela É, saiu chorando, ela saiu com dores que ela não lembrava que ela tinha e que ela se sentiu acolhida de alguma forma e a gente falava: "Putz, ela veio aqui pra mostrar força e ela se sentiu à vontade pra mostrar as fraquezas", isso é maravilhoso, sim, porque somos mulheres, todas temos as nossas fraquezas ali e é sobre isso, né, é sobre falar o que a outra tem, é sobre olhar essa mulher de uma forma que talvez ela não foi olhada, né, das dores que ela tem, minha mãe costuma falar das dores e das delícias de ser quem a gente é, e só cada mulher sim, sabe. E exatamente. ali elas se sentem muito confortáveis para falar, isso é incrível, assim, cada episódio a gente sai de lá chorando e a gente fala: "Meu Deus, que eu quero fazer semana que vem de novo", porque fala eu descobri mais uma coisa, eu aprendi mais uma coisa, e a gente joga toda a nossa carga, às vezes pesada, lá naquele chão que a gente fala, aquele local que a gente escolheu em Campo Largo, ele é sagrado para nós, assim, porque ele tinha escravos morando lá, então para nós foi um local escolhido por isso. Então a gente deixa lá todas as nossas mágoas e fala: "Agora estamos pronta, bora, somos mulheres fodonas, a gente não é a grandona, então a gente vai sair daqui a grandona para enfrentar a nossa semana, nosso mês e a gente se vê na próxima". As meninas já ficam: "Não, faz semana que vem de novo, vamos mais um". É, isso. E o bacana é estar todos juntos, até porque, né, igual você falou ali das dores, somos seres semelhantes e não iguais, então mas as Uhum, dores às vezes acabam sendo as mesmas, né, só de formas exato, diferentes a gente recebe e cura, né. exato. Samantha, olhe só, já estouramos o nosso tempo, você viu, é uma conversas Vai indo. maravilhosas, elas podem varar a noite, né. Sim, Então eu queria que você, primeiramente, e mais uma vez eu quero te agradecer, obrigada. muito obrigada por você ter aceito vir aqui, bater esse papo comigo, conversar e trazer esse mundaréu de informações para todo mundo aí, com certeza não são só mulheres que estão assistindo, eu tenho um público masculino também, graças a Deus. Então é Legal. bacana que todos escutaram, todos com certeza vão lá buscar mais informações, conseguiram Sim, compreender que não é um acaso as mulheres usarem, né, que tem toda uma exato. história, tem todo um sentido, tem toda uma filosofia sobre. Então eu queria pedir para você que você olhasse agora para aquela câmera e mandasse um recado do fundo do seu coração para todos que estão lá em casa. Posso convidar para o café com turbante? Com certeza, aqui é tudo seu hoje. Fechou. Então, eu queria primeiro agradecer você de estar aqui. Para nós é muito importante falar sobre o projeto, né? E para quem está assistindo, espero que tenha gostado. Agradeço de vocês terem assistido até aqui. Quiser um ombro, uma amiga, liga para nós, manda um direct lá. A gente está super aberto a receber novas pessoas, mulheres, homens também que querem contribuir. Às vezes vocês acham que é só encontro para mulher. Não, homem, você tem uma palestra legal para falar para essas mulheres. É importante que elas saibam outros direitos que elas tenham, né, então é legal que venha para somar, e a gente quer só convidar todo mundo ali e venha participar da forma que você puder ajudar, vai ser muito legal. Se dê um espaço em Curitiba também, é bem legal. Então estamos super abertos a novas possibilidades e um network legal que rola muito no Café com Turbante. Isso aí, então.
Então, eu também quero deixar aqui um recado para todas. Repito, volto a repetir. Vão lá, acessem os links, aproveitem, curtam, conheçam, aprendam e um beijão. Agora nós vamos lá para o meio, Samanta, um beijão para todo mundo em casa, um abraço e uma excelente noite. Tchau.